Então, vamos dar início ao tema, né? O Diogo já chegou, já temos um pessoal legal aqui, e vamos dar início ao tema. A ideia é conversar com vocês até umas 4h30, pegando os principais pontos do trabalho usando o SketchUp orientado ao trabalho em BIM. Na verdade, a gente sempre gosta de dizer que é o trabalho, né, um modo de trabalhar orientado à modelagem da informação da construção. Então, dependendo do modo como você usa o software de projeto que você tem para usar, seja ele o SketchUp, seja o Revit, seja o ArchiCAD, qualquer um, o Vectorworks, o MicroStation, você pode trabalhar num esquema orientado a BIM ou não, não é? Você pode trabalhar no software como o SketchUp, ou como o ArchiCAD, como o Revit, por exemplo, e não trabalhar em BIM. Uma coisa muito curiosa, né? Parece uma coisa esquisita, mas é verdade. Isso depende muito do modo como você escolheu trabalhar na sua empresa e como como está a sua empresa submetida aos contratos, como os contratos estão escritos, como os guias que regulam os termos do contrato estão escritos. Então, dependendo de como isso está amarrado, você está trabalhando em um esquema mais ou menos orientado à modelagem da informação da construção, que é o tal do BIM. Então, eu vou usar aqui alguns exemplos. Como eu não posso usar exemplos de clientes, né, eu tenho que usar exemplos do próprio curso, que são exemplos, são pedaços de exemplos onde a gente faz bastante interpretações sobre como é o trabalho orientado a BIM, não é? Eu vou começar, a primeira coisa que eu queria mostrar, o primeiro exemplo que eu queria mostrar, é um exemplo que, na verdade, geralmente eu faço no curso de coordenação e compatibilização de projetos em BIM. Tem um certo momento do curso, para quem já fez o curso vai se lembrar, que um certo momento do curso em que eu parto para construir um edifício do zero, e eu faço esse edifício no SketchUp, atendendo a premissas da norma do IFC. O IFC é uma norma ISO, não sei se vocês sabem, mas o IFC é uma norma ISO. Então, se eu faço uma modelagem no SketchUp orientada à norma do IFC, eu consigo fazer com que este modelo depois seja adequadamente lido em outros programas de projeto e outros programas de coordenação e gestão, tá? Depende muito do modo como eu modelador, faço a modelagem no SketchUp, tá? Se eu ficar vendo tutorial no YouTube de SketchUp que a pessoa preparou o tutorial, mas ela não tem conhecimento de obra, não tem conhecimento de projeto, não tem conhecimento de norma, não sabe o que é objeto paramétrico, não sabe o que é BIM, é claro que vocês vão achar que o SketchUp não serve para nada, né? Então, não é para sair por aí ficar vendo qualquer coisa, porque você não vai conseguir entender, né? Se não fosse assim, a gente não precisava funcionar como uma escola. Tá? Então, este é um exemplo pronto, claro que é um edifício esquemático, é uma bobagem, é um exercício, não é isso? Mas, como eu falei, eu não estou autorizado a pegar edifícios dos meus clientes que trazem aqui para fazer consultoria, senão eu perco o cliente, não é isso? Então, isso aqui é um esquema, para vocês terem uma ideia, quando você usa o SketchUp orientado a BIM, é crítico para você usar a tal da janela estrutura. Não sei se vocês conhecem a janela estrutura, algumas pessoas usam, outras pessoas não usam, outras usam mais ou menos. Então, por exemplo, nesse exemplo eu tenho pavimentos, eu tenho dois tipos, né? Eu tenho um tipo A e um tipo B, né? Duas tipologias nesse exercício, dá para perceber claramente que eu tenho duas tipologias, não é? Eu faço uma brincadeira com os balanços, os negócios impossíveis, né? Mas é só para provocar, só para encher o saco, né? Então eu tenho um piso 6, que é um tipo B, tem um piso 7, que é um tipo A, não é? E dentro desses elementos eu tenho eu tenho a estrutura desses elementos aqui. Então eu tenho uma laje, não é? Eu posso aqui abrir isso, Diogo, aqui eu estou bem na sua frente, né? Você vai para lá que você vai ver melhor. Exatamente. Então aqui eu tenho os tipos com os elementos aqui dentro. Então eu tenho laje, tenho parede, eu tenho um pilar. Então eu estou selecionando esses objetos. Como são esses objetos e como é essa laje? Como são essas coisas todas aqui? Muito bem, mas se eu for pegar um pilar como esse aqui, e se eu for olhar na informação dele, eu vou perceber que esse pilar é um objeto, deixa eu tirar isso aqui da frente, esse pilar é um objeto que tem uma etiqueta de preço, que eu coloquei qualquer coisa, é só um exemplo, ele é uma coluna IFC, olha que legal, tá? Então eu jogo uma atribuição IFC para ele é uma coluna IFC, não é? Isso, Júlia, muito obrigado. Pode mandar qualquer dúvida aqui, que a nossa amiga Júlia está aqui nos assistindo, né, no sentido de ajudar. Então, essa é uma viga, essa aqui é uma laje,
não é isso? Então, eu posso fazer vários objetos no SketchUp e atribuir a esses objetos classificações IFC, né? E essas classificações IFC, eu posso observar que, por serem objetos IFC, eu posso atribuir também outras características desses objetos. E posso também atribuir, conforme eu fiz na apresentação da terça-feira, vocês podem ver, eu posso, para alguns objetos ou para todos os objetos, eu posso atribuir mais parâmetros, caso seja do meu interesse. Então, eu posso atribuir o fabricante, eu posso fazer uma série de coisas, atribuir fabricantes, atribuir acabamentos, eu posso atribuir prazo de garantia, nota fiscal, transportadora, o que quiser, classificações, código da Omniclass, código da norma brasileira da ABNT do BIM, eu posso atribuir qualquer coisa. Qual o tipo do concreto, qual a ferragem, o que você quiser como atribuição, você pode colocar nesses objetos aqui. E esses objetos podem assumir, né, classificações IFC de acordo com a própria norma. Por quê? Porque na hora em que eu exportar isso para um ArchiCAD, exportar isso para um Revit, para um Vector, para um Navisworks, para um Synchro, para qualquer outro programa, isso aí vai ser lido na categoria IFC correta, assim como em qualquer programa. Portanto, depende muito mais do modelador saber fazer isso no programa, e a gente ensina isso no curso, do que o programa em si. A questão é que o SketchUp não vem com os botões pré-prontos para você poder fazer isso daí. Então você precisa aprender a fazer isso daí por conta própria, não é? Talvez por isso, não sei se é por isso, talvez por isso ele custe mais barato, mas talvez por isso. Né? E essas informações não estão tão acessíveis. Se você for ver o andar do SketchUp, por exemplo, olha só, isso aqui é o nível, certo? Isso aqui é o andar. Olha só que bonitinho, o andar é um building story. Ah, tá. Um building story é uma classificação. Ah, o som está falhando de novo, ó, o pessoal avisou e eu estou com um problema aqui no áudio de novo. Gente, muito obrigado por avisar, que aí eu paro aqui e repito, não é? Para poder voltar aqui. Isso. Avisem, por favor, porque às vezes isso é intermitente aí. Na transmissão da terça-feira, a gente não teve nenhuma falha no som. Então isso deve ser um problema aí da Vivo, um problema da TIM, eu não sei, aqui dos nossos... A gente tem 2 planos de internet e pelo jeito um deles aí está falhando, tá? Mas avisem sim que eu volto, não tem problema nenhum, tá? Então vocês avisem que eu volto e falo de onde eu parei, por favor, que aí fica bom e vocês não perdem nada, tá? Então, até onde eu percebi, se vocês puderem me ajudar, começou a falhar quando eu estava falando sobre esse tipo de questão, que é classificar os elementos como andares, né? Então você tem aqui, o modelador precisa entender da norma do IFC, e a gente dá essas dicas durante o curso, para produzir um modelo que seja compreensível perfeitamente por outros programas. Não é tão difícil assim, né? Senão a gente não conseguia dar um treinamento sobre isso. Então não é um bicho de 7 cabeças. Então cada nível tem que estar no IFC Building Story, tem as discussões a respeito disso, de como é que isso aqui faz o ajuste disso aqui direitinho. E o resultado visual é esse que vocês estão tendo aqui na janela de estrutura. Cada piso é um Building Story, você abre o Building Story, tem elementos dentro do Building Story que se repetem dentro dos buildings, e assim vamos. Então, isso é o começo da estrutura, de como você estrutura uma edificação no SketchUp a partir da norma do IFC. Se eu quisesse, que eu não fiz aqui, mas se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui ser um IFC Building, não é que é na estrutura do IFC, os stories são organizados em um building. Então eu poderia transformar esse prédio em um IFC Building, aí eu poderia ter outro prédio ao lado, que ia ser outro IFC Building, aí eu poderia modelar esse entorno poderia ficar no IFC Site, e aí isso aqui tudo é um domínio do IFC Project. Para quem entende um pouco de IFC, vai entender o que eu estou falando. Para quem não entende de IFC, não se preocupem, né? Os softwares tidos como os softwares mais caros, o ArchiCAD, o Revit, etc., eles fazem tudo isso automaticamente para você. Tá? A pergunta do Jorge, se isso não fica muito pesado, não, é o contrário. Quando eu trabalho com essa estrutura, isso fica mais leve, porque esses tipos são iguais. Eles não são repetições, eles são a mesma coisa. O fato de eu colocar isso aqui como nome piso 3, piso 4, piso 5, eu estou dando nome para as instâncias.
tá? Tanto é que aqui chama instância. Então, o piso 5, por exemplo, é uma instância. O tipo chama nível tipo B. Não é? Esse aqui é a instância piso 6 e está usando o tipo B. Chama tipo, né? Aqui eu tenho o piso 7, que usa o tipo A. Ah, mas eu achei que esse termo instância e tipo eram termos do Revit. Não. Instância e tipo são termos da computação. Não são nem termos do BIM. Instância, tipo, categoria, são termos usados em computação em geral. Em geral. Tá? Você tem instância e tipo em programação, em diversas linguagens de computação. Tá? Então, instância e tipo não são termos proprietários de um software ou de outro software. Tá? Então, é isso que acontece. Uma instância é uma instância. Então, essas aqui são instâncias, estão acontecendo, são cópias, não é? Então, eu tenho dois tipos, e eu tenho uma instância. E dentro dessa instância, eu tenho um monte de outras instâncias. Esse aqui é um pilar, esse aqui poderia ser o pilar B1, por exemplo. Esse aqui poderia ser o pilar A. Olha lá, esse aqui já até é o A4. Ó. A4, esse aqui é o A3, esse aqui é o A2, esse aqui é o A1. Por que é que eu tenho que identificar, né, instâncias e tipos? E aí isso sai no meu orçamento. Isso sai no meu orçamento, não sai no meu quantitativo. Isso daí eu vou fazer um tag, depois eu vou mostrar no final da apresentação. Eu vou lá no meu gerador de desenhos e eu puxo um tag. E aí tudo que eu escrevi aqui eu consigo fazer na minha prancha de representação sem ficar escrevendo. Ah, quer dizer que então você vai modelar no SketchUp e não vai exportar para o AutoCAD? Claro que não. Óbvio que não. Né? Senão, toda a riqueza de informação que eu coloquei no meu modelo, eu não vou ter isso como aproveitar essa informação na geração de desenhos. Ah, tá, entendi. Pois é exatamente isso aí. Então, a primeira parte que eu queria mostrar é justamente essa, que tem a ver com como nascem os modelos para BIM. Seja no SketchUp, seja no ArchiCAD, seja no Revit, são modos diferentes de fazer. Né? Lá no ArchiCAD, no Revit, no Vector, você tem um botão de porta, você tem um botão de janela, você tem um botão de parede. Aqui você tem que modelar do zero. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Ah, então eu não vou usar. Bom, tudo bem. Mas quem gosta do SketchUp e quer usar, pode usar. Isso é um problema da escolha das pessoas. Né? A gente dá aula do Revit, dá aula do ArchiCAD, dá aula do Vector. Eu escrevi livro de todos, tem lá no meu livro, né, com a ajuda da Natália, em alguns livros, com a ajuda da Ingrid, também no livro do ArchiCAD. Então, por mim, tudo bem, a gente atende. Mas é uma escolha do usuário. O cara quer usar diferentes programas, ele pode usar. Essa não é a discussão. A discussão é, isso aqui, eu consigo atender a um cliente que me pede trabalhos em BIM usando o SketchUp. Tá? Se eu tiver vontade, se eu gostar de usar o Vector, o Revit, o ArchiCAD, e eu tiver dinheiro para isso, eu posso usar aqueles programas que são sensacionais. Se eu não tiver, se o meu problema for custo, ou se eu gostar do SketchUp e quiser usar o SketchUp, eu também posso. E tudo bem também. Sempre que as pessoas ficam querendo brigar, né? Então, pode usar o SketchUp e seja feliz. E a gente tem condição de ensinar, porque a gente aprendeu para ensinar, né? A gente tem que atender nosso público, que são engenheiros, arquitetos, projetistas. A gente não tem que comprar o partido dos nossos colegas de categoria e estudantes. Se a pessoa quiser usar o SketchUp, nós vamos ensinar para fazer o SketchUp associado a BIM. Se a pessoa quiser usar o Revit, ela vai usar o Revit. E a gente vai usar do mesmo jeito, ensinar do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma felicidade. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se o som está melhor. Gente, o som está mais estável aí, vamos ver aqui. Melhorou, né? Então, Alex, a publicação, vamos dizer o seguinte, eu não tenho um livro sobre SketchUp para BIM ainda, se é o que o Alex quis perguntar. A gente tem o curso. Por quê? Porque primeiro a gente faz o curso, a gente testa o curso, depois, quando a gente tem o curso testado, aprovado, lá no futuro a gente vai escrever um livro, que vai demorar mais um tempo, porque para escrever um livro demora uns 2 anos. Não sei se você já percebeu. É por isso que às vezes você fala assim, mas cadê o livro do não sei o quê? Pô, demora 2 anos para escrever o livro, a gente é uma equipe pequena. Né? Então, agora a gente está dando as aulas e fazendo os trabalhos com os alunos, né, para que a gente possa depois no futuro, que eu não sei quando escrever, consolidar o material no livro, porque dá muito trabalho.
né? E a gente tem muitas experiências, vou mostrar algumas dos nossos alunos, experiências para poder mostrar para vocês como usar o SketchUp orientado a BIM, né? Mas tudo isso que nós estamos fazendo, isso daqui nossos alunos já fazem, a gente já faz, como vocês estão vendo aqui, né? Bom, continuando essa pauta, não é isso? Obrigado aí, Alex, e pode usar sem medo, que funciona, e é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu estou mostrando aqui. Então, outra coisa interessante é, bom, como estruturar o seu modelo de acordo com o padrão IFC, claro, né? Ah, mas ele não mostrou como estruturar. Claro que eu não mostrei como estruturar, no sentido de, faça isso, faça aquilo, senão eu demoro 2 horas para mostrar isso aí. Uma aula de 2 horas só para estruturar o modelo IFC, né? Então, eu tenho que mostrar o modelo estruturado como ele está. Senão eu fico aqui e não consigo falar do resto das coisas aqui e ninguém vai me aguentar, porque as pessoas têm mais coisas para fazer que ficar vendo 8 horas do João falando sem parar, verdade? Nem eu aguento, né? Eu já não aguento eu falar, né? E vai ser complicado isso aí.